Já se passou mais de um mês desde que Lily e Jack Sullivan desapareceram de sua casa na Nova Escócia. E apesar das buscas em grande escala e da atenção nacional, ainda não há nenhum sinal deles. O que começou como uma história comovente sobre duas crianças desaparecidas, lentamente se transformou em algo muito mais perturbador. Nenhuma evidência desde o primeiro dia. É inacreditável que nada mais tenha sido encontrado. E agora a atenção não está apenas em onde eles poderiam estar, mas nas duas pessoas que deveriam protegê-los. A mãe, Malia Brooks Murray, e seu parceiro, Daniel Martel. Na manhã de 2 de maio de 2025, Lily e Jack foram dados como desaparecidos de sua casa rural. De acordo com o que Daniel e Malia contaram à polícia, ambos os adultos estavam dormindo quando as crianças saíram de casa sem serem notadas. Mas, desde esse primeiro momento, algo pareceu estranho. A ligação para o 911 levantou preocupações quase imediatamente. A voz de Malia estava calma demais, plana, quase sem urgência ou emoção em seu tom. Não era o que se esperava de uma mãe cujos 2 filhos pequenos acabavam de desaparecer. E esse mesmo tom sem emoção apareceu novamente em sua única entrevista na TV. Suas palavras soaram ensaiadas, até robóticas. Mas, desde esse primeiro momento, algo pareceu estranho. A ligação para o 911 levantou preocupações quase imediatamente. A voz de Malia estava calma demais, plana, quase sem urgência ou emoção em seu tom. Não era o que se esperava de uma mãe cujos 2 filhos pequenos acabavam de desaparecer. E esse mesmo tom sem emoção apareceu novamente em sua única entrevista na TV. Suas palavras soaram ensaiadas, até robóticas. They happened to just get out that sliding door and we can't hear it when it opens. And they were outside playing, but we weren't aware of it at the time. And the next thing we knew, it was quiet. And we get up and I tell him, my partner, Daniel, I tell him, do you hear the kids? And he says, no. And we get up instantly, we're looking outside. Sem lágrimas, sem dor visível e sem apelo direto a quem pudesse tê-los levado. O que realmente chocou as pessoas foi o que ela fez poucas horas depois de chamar a polícia. Em menos de 24 horas após reportar o desaparecimento de Lily e Jack, Malia deixou a região com sua filha bebê, Meadow. Ela não ficou para ajudar nas buscas. Não se despediu de Daniel. Em vez disso, discretamente mudou seu status de relacionamento no Facebook para solteira e atualizou sua foto de perfil. Para muitos, isso pareceu frio. Para outros, abertamente suspeito. Enquanto isso, as equipes de busca trabalharam dia e noite. Mais de 9 quilômetros de floresta foram vasculhados com helicópteros, drones, cães farejadores e centenas de voluntários. Até encontraram uma pequena pegada de bota em certo momento, mas não conseguiram confirmar se pertencia a alguma das crianças. Eventualmente, a polícia declarou publicamente que não acreditava que as crianças estivessem na floresta, mas também disse que não havia evidência de sequestro. Assim, o tom do caso mudou de busca e resgate para algo mais criminal. À medida que o interesse da mídia crescia, também cresciam as suspeitas do público. Ambos os pais deram detalhes inconsistentes. Em certo momento, Daniel afirmou que ouviu Jack na cozinha naquela manhã e até se lembrava do que Lily estava vestindo, uma mochila branca com morangos. Mas, na mesma fala, também disse que nunca realmente viu as crianças naquela manhã. As contradições não pararam aí. Quando falava das crianças em entrevistas, Daniel frequentemente se referia a elas no passado. A mochila de Lily provavelmente já estaria marrom agora, se tivesse ficado na floresta. Esse tipo de linguagem, especialmente tão cedo, deixou as pessoas desconfortáveis. Soava como alguém que já sabia o desfecho, não como alguém que ainda tinha esperança. Depois, havia a questão da guarda. Pouco após as crianças terem sido dadas como desaparecidas, tanto Daniel quanto Malia perderam a guarda da filha bebê, Meadow. Daniel confirmou em uma entrevista que só tem permissão para vê-la sob supervisão, conforme determinado pelos serviços de proteção à criança. Isso não acontece a menos que as autoridades acreditem que há uma razão séria. Enquanto ninguém foi oficialmente acusado, essa decisão por si só sugere que a situação por trás das cortinas é muito mais grave do que o público imagina. Também circulam alegações não verificadas que pintam um quadro de disfunção, ressentimento e culpa. Nesses relatos,
Daniel teria dito que Malha não fazia muito pelas crianças, que raramente as levava para fora e que, quando precisavam de algo, sempre vinham até ele. Ele até afirmou que foi ele quem os treinou para usar o penico e que passava mais tempo com eles. Para ele, não era apenas o padrasto, ele era o principal cuidador. É difícil dizer o que é verdade sem mais evidências. Mas esse tipo de declaração, somado à disputa pela guarda e à completa quebra de confiança entre os dois adultos, só aumenta as suspeitas. Quanto a Malha, ela parou de falar completamente. Teria contratado um advogado e não foi vista em nenhum evento de busca ou vigília. Durante uma recente soltura de lanternas em homenagem às crianças, Malha não apareceu, nem por um momento. A ausência chocou a comunidade. Até alguns líderes indígenas, que normalmente apoiam famílias nesses momentos, permaneceram em silêncio sobre ela. Esse silêncio, vindo de quem normalmente seria o primeiro a se pronunciar, falou mais alto que palavras. Daniel, por outro lado, tem sido mais visível. Ele disse que fez um teste de polígrafo e afirmou ter ido muito bem, mas a polícia não confirmou, e vale lembrar que polígrafos não são confiáveis nem admissíveis em tribunal. Sua insistência em divulgar os resultados pareceu mais um movimento de relações públicas do que um esforço genuíno para ajudar na investigação. Mesmo com todas as suas entrevistas, a RCMP deixou de atualizá-lo sobre o caso, apreendeu seu telefone e registros bancários e parece estar afastando o foco da ideia de que isso foi apenas um desaparecimento aleatório. O mais perturbador é que, depois de todo esse tempo, nenhum suspeito foi nomeado e nenhuma evidência apontou em uma direção clara. Mas isso não impediu o público de formar opiniões. Milhares de comentários nas redes sociais fazem a mesma pergunta. Os pais estão dizendo a verdade? As linhas do tempo não batem. O comportamento não corresponde ao esperado de pais em luto e os detalhes compartilhados levantam mais perguntas do que respostas. Agora, mais de um mês depois, ainda não há nenhum rastro de Lily e Jack, nenhum avistamento confirmado, nenhuma pista, apenas uma comunidade devastada, duas famílias em luto e uma crescente sensação de que alguém lá fora sabe exatamente o que aconteceu e não está falando. Crianças não desaparecem simplesmente sem deixar vestígios. Alguém sabe de algo. Se você tiver qualquer informação que possa ajudar a trazer Jack e Lily de volta para casa ou dar um desfecho à família deles, entre em contato com as autoridades competentes. Os detalhes estão na descrição abaixo. Obrigado por assistir.